Ô mãe, esse globo aqui representa o planeta Terra, né? Sim, esse globo representa o planeta Terra. É a cópia mais fiel do formato da Terra. Mas o planeta Terra é tão lisinho assim? Não, na verdade o planeta Terra ele tem diferentes formações na superfície, que é o que a gente chama de relevo. Por exemplo, tem lugares que são muito altos, tem montanhas, tem lugares que são planaltos, planícies, enfim. Só que aqui no globo terrestre, esse aqui, por exemplo, não está representando isso. Ah, então no mapa também não, né? Porque ele também é lisinho. Não, mas aí no mapa, assim como no globo também, pode ser representado, por exemplo, utilizando diferentes tipos de cores e fazendo legenda, como a gente falou na aula passada, lembra? Lembro. Inclusive, para representar o relevo, os cartógrafos eles utilizam diferentes técnicas para representar o relevo. Tem várias técnicas que são utilizadas para isso. E esse é o assunto da aula do sexto ano de hoje, né? Inclusive, bora lá assistir? Bora! Então, meus queridos, o tema da nossa aula de hoje é a representação gráfica do relevo. A gente vai ver como os cartógrafos fazem, quais as técnicas que eles utilizam para representar graficamente as diferentes formas de relevo. Aqui a gente tem, por exemplo, um aspecto do relevo, né, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. E dá para observar claramente ali algumas áreas com escarpas, né, algumas regiões, alguns planaltos, enfim. Então, como eles fazem para representar isso graficamente? Bora lá ver? Então, como a gente falou na aula anterior, um mapa ele pode representar diferentes características, né? Podem ser características físicas ou naturais, e características humanas ou sociais. As características que a gente vai ver hoje são características físicas. Por quê? Porque a gente está falando do relevo terrestre, né? Alguma coisa, algo que foi criado pela natureza. Então, a superfície da Terra, a gente tem que ter consciência que ela não é lisa, certo? Ela não é lisa como uma casca de ovo. Ela tem bastante diferentes saliências, né? Ela tem, por exemplo, montanhas, colinas, serras, enfim, áreas planas com outros formatos. E essa diversidade de forma das terras, sejam elas acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar, como vocês estão vendo aqui nessa figura, a gente dá o nome de relevo. Acredito que vocês já devam conhecer esse conceito. Se não, a professora está retornando para vocês poderem lembrar. Só para complementar, aqui nessa figura a gente tem diferentes formas de relevo, certo? Observem aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma planície abissal, né? A gente tem uma cadeia mesoceânica, a gente tem uma fossa oceânica, que é uma área mais profunda, né? Por isso fossa. Nós temos essa parte aqui que é chamada de talude continental, que fica entre o mar, né, e a parte continental. E nós temos a plataforma continental também. E, claro, montanhas submarinas, que são essas que vocês estão observando aqui. Então, essas diferentes formas de relevo, né, essas diferentes formações da superfície terrestre, é que a gente vai ver hoje como os cartógrafos fazem para representar isso. Claro que aqui está mostrando um exemplo abaixo do nível do mar, né, que seria o relevo que existe abaixo da superfície, né, das terras submersas. A gente vai ver o relevo que está acima das águas submersas, claro, né, no continente, ok? Bom, então para representar graficamente o relevo, os cartógrafos utilizam diferentes técnicas. E aqui a gente tem aqui são as chamadas curvas de nível. O que são essas curvas de nível? Curvas de nível, na verdade, são linhas que traçadas em um mapa, observe só as linhas que a gente tem aqui, né? São linhas que traçadas em um mapa unem pontos do relevo da mesma altitude. Então toda essa área que essas linhas estão traçando, elas são da mesma altitude. E observem que o valor da altitude, né, quantos metros, está representado ali, ó. Ok? Então, é utilizado equipamentos específicos para isso, vários profissionais, né, trabalham nessa medição, por exemplo, geólogos, engenheiros, geógrafos, topógrafos, enfim, eles medem a altitude do relevo de um determinado espaço, né, natural ou geográfico. Com base nesses dados, eles representam graficamente o relevo por meio das curvas de nível, dando origem ao que a gente chama de mapa topográfico, ok? Se vocês observarem bem esse mapa topográfico aqui, com essas curvas de nível, vocês vão ver que a altitude, ela está representada aqui de 20 em 20 metros, ó. Essa é a distância que a gente tem de cada área que foi representada aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma área que está a 600 metros, né, que é essa que está representada aqui. Ali mais abaixo eu tenho uma em 580, 560 metros de altitude, 540, de 20 em 20.
O que significa isso? Esse intervalo ele recebe o nome de equidistância, certo? Por que eles utilizam essa mesma distância? Porque dependendo do objetivo do topógrafo, se o que ele pretende é maior detalhamento das altitudes do relevo, essa distância ela deve ser menor. Se o objetivo é menor detalhamento, a equidistância que a gente chama, essa igual distância, ela deve ser maior. E assim se representa graficamente esse relevo em maior ou menor altitude, ok? Outra técnica muito utilizada para facilitar a interpretação das curvas de nível que a gente viu são o uso das cores, né? Que também representam as várias altitudes do relevo. Observem esse mapa do Brasil, por exemplo. Essas cores que vocês estão vendo representadas aqui, elas estão representando as diferentes altitudes do relevo. Na verdade, é seguido um padrão internacional, né? Para representar essas diferentes altitudes. Observem aqui na legenda. Conforme o tom da cor, quanto mais forte, maior a altitude, ó, pode ver. A parte que está em verde, ela está de 0 a 100 metros, que é as altitudes que a gente tem ali, por exemplo, próximo ao litoral, né, ó, próximo ao mar, ó, a gente tem regiões aqui bem planas, né, que tem essas altitudes, certo? Aí a gente tem de 100 a 200, uma área mais amarelada, de 200 a 800, aquele tomzinho mais escuro, que inclusive predomina quase todo o nosso país, por isso que o nosso país é chamado de um país de planaltos, né? De 800 a 1200, um tom mais escuro. E por último, as altitudes mais superiores a 1200 metros é aquele tom de marrom bem forte. Isso as terras emersas, acima do nível do mar. A mesma coisa acontece com as terras submersas, né? Que são as terras que estão abaixo do nível do mar, que são os oceanos. Observe os diferentes tons de azul aqui. Então, quanto mais forte for o tom do azul, maior é a profundidade daquela região no oceano, certo? Então, dessa maneira aqui, os cartógrafos conseguem mostrar pra gente quais são as formas de relevo que tem ali, né? Quais são as altitudes dessas formas de relevo. Essa representação dos níveis de profundidade oceânica, por exemplo, ela recebe o nome de batimetria, ou cotas batimétricas, ou cotas de profundidade. E com relação ao relevo, nosso relevo, as cores que representam ali, claro, na hora que a gente estudar mais lá pra frente as formas do relevo, que a gente vai trabalhar bastante ainda, você vai conseguir mais ou menos identificar a partir da altitude, certo? Que a professora pode falar para vocês que essas áreas aqui, ó, como a gente já citou anteriormente, né? Essas áreas próximas ao litoral são áreas com menores altitudes. Logo, o que eu vou entender? Que são regiões mais planas, né? São áreas mais planas, ou planícies. Inclusive, nós temos aqui no Rio Amazonas, olha lá, ó, planície do Rio Amazonas. Uma área que chega de 0 a 100 metros, ou menos que isso, a maior porção ali, né? Aonde corre a bacia do Rio Amazonas. Por isso, planície do Rio Amazonas, ok? Outra técnica utilizada pelos cartógrafos é o chamado perfil topográfico. O perfil topográfico é uma técnica que permite observar o relevo em detalhes. Vamos observar a figura 42. Observem essa parte aqui da figura 42. Qual é a técnica que a gente observa que tem aqui? Na verdade, aqui o que a gente observa são as curvas de nível. Então, a partir das curvas de nível que tem aqui, que a gente está conseguindo identificar, né, pelas diferentes tonalidades, as diferentes altitudes do relevo, inclusive nesse exemplo, essa altitude ela está representada de 50 em 50 metros de altitude, né? Esse relevo que a gente está observando aqui é o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, tanto no título está representado, né, está identificando, como também no próprio desenho, né, vocês conseguem observar ali o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. Então, é traçado essa linha que vocês observam aqui, ponto A e ponto B, e esse corte que eles fizeram aqui com essa linha vai ser representado aqui embaixo. Então, aqui embaixo eu tenho o perfil topográfico do ponto A e ponto B. Certo? Esse perfil topográfico, ele vai mostrar pra gente no eixo vertical a altitude, né, desse relevo. Então, eu tenho aqui qual a altitude que está sendo representada ali nesse corte, né? E eu tenho também, na parte horizontal, a extensão do corte que foi selecionado aqui. Então, esse ponto A e esse ponto B está sendo representado 1.600 metros aproximadamente. E a altitude desse ponto ali, até ao topo, é de mais ou menos, aproximadamente, né, 400 metros de altitude. Então, com o perfil topográfico, a gente consegue observar o traçado, né, daquela área ali,
a partir daquele ponto que foi determinado, ok? Essa é uma das formas de representação que os cartógrafos também utilizam. E para encerrar as formas de representação do relevo, nós temos o bloco-diagrama. O bloco-diagrama é uma representação gráfica, ele é elaborado em perspectiva, ou seja, ele vai mostrar uma determinada área da superfície da Terra em 3 dimensões, certo? Eu consigo identificar o comprimento dessa área, né, ou o relevo daquilo que está sendo mostrado, a largura e a altura. Vamos usar como exemplo a montanha que a gente tem aqui, ó. A gente consegue ver qual é a altura da montanha, né? A gente consegue ver também, por exemplo, qual é o comprimento dessa montanha, a largura também, né? A gente poderia calcular aqui. Claro, isso tudo baseado numa escala para poder fazer essa redução, para que você possa entender o tamanho real da área que está sendo representada. Essa técnica, ela é usada não apenas para representar o relevo, mas também para representar outras características daquele espaço. Observem aqui nesse modelo, no bloco-diagrama, que a gente tem o mar, a gente tem a representação de cidades, rios, lagos, vegetação, inclusive até o interior de um vulcão, né, com as chaminés ali, como seria essa representação. Então o bloco-diagrama ele é riquíssimo, né? Ele traz uma grande riqueza de detalhes e ele passa uma grande fidelidade com relação à área que está sendo representada. Atualmente, os recursos tecnológicos eles têm contribuído significativamente para a representação do relevo por meio dessa técnica, tornando-o de mais fácil compreensão, porque a gente consegue visualizar, né, consegue entender melhor como são essas características ou essa forma de relevo que está sendo representada ali no caso, e consegue ter uma ideia de como isso foi representado ou como isso está representado em relação ao tamanho, né, das outras áreas, dos outros elementos que estão sendo representados aqui. Então era isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, essas técnicas que a professora explicou hoje. O exercício para vocês finalmente está em editável, né, no Google Docs. Vocês podem editar e responder e enviar ali mesmo, ok? Quem não conseguir editar, aí responde em PDF, não tem problema e manda para a professora. Beijos e bora lá! Outra dica importante para vocês é fazerem a leitura do texto antes de responder as atividades, ok? Beijos!